Olá, irmãos, graça e paz, novamente reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, para nós realizarmos esse culto para a glória e louvor do nome dele, e nesse momento nós estaremos louvando o nome do nosso Deus.
Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos novamente reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e podemos cultuar ao seu nome com toda a liberdade. Agradeço a presença dos irmãos, também pela perseverança e assiduidade dos irmãos. Que o Senhor nosso Deus continue a abençoá-los e encher os vossos lares com a sua paz e que nós tenhamos bastante confiança em continuar crendo que o nosso Deus, Ele vai nos tirar dessa situação e logo em breve voltaremos a uma estreita comunhão, ao nosso relacionamento pessoal, como antes nós estávamos desfrutando. E agora muito mais quando nós voltarmos desse isolamento social. Vamos ainda ouvir o nosso Deus, louvores ao nosso Deus, através da nossa irmã Paula Torres. Precisa confiar.
Nós louvamos a Deus pela vida da irmã Paula, que traz uma mensagem musical de adoração ao nosso Deus, que de fato o nosso Senhor, Ele tem que receber de nós todo o amor, todo o carinho, todo o louvor, toda a confiança, especialmente no momento em que nós vivemos agora diante dessa pandemia. E aqueles que estão acometidos de tanta ansiedade, que possam nesse momento estar se preparando para ouvir a palavra de Deus. Mas lembrando aos irmãos que nós temos que agradecer também, não só orar pedindo, mas também orar agradecendo. A nossa irmã Valdiza agradece a Deus pela vida do seu irmão Manuel, que está restabelecido, que está já no seu lar, e nós louvamos a Deus pela vida dele, pela recuperação que ele teve, e nós só temos a louvar o nosso Deus. A irmã está extremamente feliz, agradecida, e quer compartilhar com todos nós essa bênção, e que possamos colocar diante de Deus também em ação de graças pela vida do irmão Manuel, que o nosso Deus foi glorificado, foi exaltado. Também agradeço pela vida do Leandro Guedes, aí o sobrinho do Natan, meu cunhado, que fez mais um ano de vida também. Que Deus o abençoe, que ele continue crescendo e se desenvolvendo também no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua família, seus filhos também. E queremos agradecer a Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, e sabemos que o nosso Deus continuará a realizar essas grandes coisas, porque Ele é Deus do céu, na terra, e sempre Ele será Deus em todo o tempo, através das nossas vidas, nós que o representamos como igreja. Também queremos pedir oração em favor da irmã Gleiciane, que os irmãos estejam orando por ela. A irmã Gleiciane que procurou a unidade hospitalar de pronto atendimento no dia de hoje, e que ela provavelmente está acometida também do coronavírus. Todos os indicativos, os sintomas estão ligando para o coronavírus. Ela saiu agora do consultório médico, aguarda exames, e se tiver com o coronavírus, é razoável que já esteja com alguns dias por conta dos sintomas. Então os irmãos estejam orando não somente pela missionária Gleiciane, que tem feito o trabalho junto com a sua equipe na Escola Bíblica Dominical Online, que tem feito um grande trabalho para o nosso Deus. Os irmãos estejam orando também pela irmã Albertina, sua mãe. A irmã Albertina, que lutou recentemente contra um câncer, que fez um transplante de medula óssea e que passou por uma série de tratamento intensivo aí com quimioterapia, radioterapia e tantos outros procedimentos que foram necessários para que ela pudesse vencer esse câncer. Já glorificou e exaltou o nome do nosso Deus, e os irmãos estejam orando por ela, também pela irmã Albertina, pois é a mãe da Gleiciane, e a Gleiciane cuidava dela. E não somente da mãe dela, da irmã Albertina, mas também dos seus irmãos que estão com os mesmos sintomas, e que o Senhor também esteja cuidando de todos eles. Não esquecendo de orar pelos demais pedidos que nós temos colocado diante dos irmãos, como também do Davi e outros pedidos também. Irmãos, nós vamos ouvir ainda mais um louvor ao nosso Deus, que foi uma indicação do nosso irmão Jean Reis. E logo após esse louvor estaremos orando e também pregando a palavra do nosso Deus. Graças a Deus que o áudio hoje está melhor, né? Graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Vamos só lembrando aos irmãos que a Ana fica sempre observando aí os pedidos de oração que os irmãos fazem nas mensagens. Aí durante o nosso devocional, antes de dormir, nós aproveitamos para então orar pelos pedidos dos irmãos. Ontem foram feitos alguns e eu tive observando depois nas mensagens,
e tive todo o cuidado de estar intercedendo e orando aí pelos pedidos dos irmãos. Quero agradecer pela vida do Nadson, o irmão do Natan, né, o gerente lá dos empreendimentos do turismo. Seja muito bem-vindo, a sua esposa, a irmã Noemi, que Deus abençoe sua família. E temos visto o seu trabalho aí na comunidade e que você continue aí firme, servindo aí todo mundo e que Deus te abençoe ricamente também. Vamos orar ao nosso Deus. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça e misericórdia para conosco. Ficamos felizes, ó Pai, por todos os que estão nesta noite tendo a oportunidade de cultuar ao Senhor e de ouvir a palavra do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do Nadson, da sua esposa, a Noemi, também, ó Deus, da sua família e todos ali da comunidade do Samaúma que sempre estão acompanhando aqui o trabalho do Senhor. Lembramos também do missionário Paulinho, ó Deus, lá no sul de Roraima, que tem acompanhado com a sua família também a tua palavra, a pregação da tua palavra. Temos visto a presença de irmãos aqui do interior do Acre, lá de Chapuri, Sena Madureira, Manoel Urbano e de outros lugares também louvando e engrandecendo o teu nome. Ficamos felizes, ó Pai, porque não só os irmãos aqui de Rio Branco, não só os irmãos de próximo, mas também de longe, nossas famílias, nossos familiares estão aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor, como também lá em São Paulo, Santa Catarina. Cada irmão, cada irmã seja ricamente abençoado pelos louvores e que possam canalizá-los para a glória e louvor do teu nome. Muito obrigado, ó Deus, pela melhora do nosso irmão Manuel. Obrigado, ó Deus, pela alegria da irmã Valdiza em poder testemunhar aquilo que o Senhor fez na vida dele e que ele possa render muita honra, muita glória ao nome do Senhor. Também, ó Deus, agradecemos ao Senhor pelo exame que já foi feito na vida do Davi e que o Senhor traga uma resposta, um diagnóstico positivo para que os médicos possam dar o início a um tratamento adequado para que ele volte, ó Deus, a ter um desenvolvimento físico, mental, emocional, intelectual e que o Senhor seja glorificado através da vida do Davi, da vida dos seus pais. Também esteja cuidando, meu Pai, de uma maneira muito especial da vida da irmã Gleiciane, da sua mãe, a irmã Albertina, de seus familiares, especialmente ela que agora está, ó Deus, na unidade de pronto atendimento, na guarda do exame e que o Senhor esteja dando o diagnóstico preciso para o tratamento logo agora, Deus, no início da enfermidade, para que então ela possa se restabelecer o quanto antes. Protege a sua mãe, ó Deus, nós sabemos da fragilidade da sua saúde, bem como, ó Deus, do cuidado que todos devem ter com ela, mas também seja com o irmão da tua serva, seja com o Galvão, seja com os demais que estão também, ó Deus, apresentando esses sintomas. Nós sabemos que é grave a enfermidade, agora com esse novo coquetel que está sendo apresentado e que já temos visto resultados, ó Pai, por esse medicamento, que o Senhor esteja abrindo portas e dando um momento de contenção a essa pandemia e que possamos ver a obra do Senhor sendo realizada e o nome do Senhor sendo glorificado e a tua palavra a continuar sendo pregada por todo mundo, como tem sido feita nesse momento. Agradeço também, ó Deus, pela vida do Leandro, que completou mais um ano de vida. Obrigado, ó Deus, por conhecê-lo e poder desfrutar também da sua presença ali com a sua família. Continua abençoando, dando crescimento e desenvolvimento espiritual, que ele se volte cada dia para o Senhor, junto com a sua esposa e seus filhos, e que ele se dedique na obra do Senhor. Também esteja abençoando ali, ó Deus, o meu cunhado, minha irmã, que tem dado todo um atendimento especial para o meu pai, que o Senhor venha abençoá-los ricamente e que meu pai seja sustentado pela tua graça, pelo teu poder ali, ó Pai, naquele lugar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido tão bondoso conosco e tem revelado hoje a tua graça, a tua misericórdia para com a tua igreja. E obrigado pelo apoio que a Igreja Emanuel tem dado em tudo que é necessário para que nós continuemos a exercer o ministério e fazer o teu nome conhecido. Muito obrigado, ó Deus, todos os irmãos que mantêm-se fiéis ao Senhor, dando todo o suporte necessário para que os cultos sejam realizados, para que nós tenhamos forças para continuar servindo ao Senhor através da pregação da Tua palavra, meu Pai. Muito obrigado pelas Suas orações, muito obrigado pelo amor, pelo carinho, pela dedicação, pelo empenho que cada um tem por nossas vidas, ó Pai. Nós Te glorificamos, agradeço também ao Senhor, ó Pai,
pela vida da Ana, pela vida do João Pedro, pela vida da Aline, pela vida da Juliana, que tem dado grande apoio para que o teu trabalho seja realizado. João Pedro, que tem feito um excelente trabalho aqui na mídia, que tem empenhado tempo para poder se programar. Te louvo, te engrandeço, te honro, ó Pai, e rendo ao Senhor toda a graça, porque o Senhor, meu Deus, é o Deus que tem feito milagres em nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja, e por isso nós te glorificamos e queremos compartilhar com todos aquilo que o Senhor tem feito conosco. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos que o Senhor continue a exercer o teu poder por meio da tua palavra em nossos corações, mediante a iluminação do teu Santo Espírito. No nome de Jesus, amém e amém. Pois bem, irmãos, ficamos felizes com a presença de todos os amados irmãos. A Juliana sempre diz, pai, tem que falar menos. Eu vou procurar ser bem sucinto, bem simples naquilo que eu vou dizer hoje, né? Todas as vezes que passa aqui o tempo, eu lembro da Clícia, né? Que ela anunciava no culto, né? A pregação de 1 hora. Aí eu fico lembrando entre a Juliana e a Clícia, né? E eu digo aos irmãos que vou procurar ser bem objetivo em relação a tudo que a palavra de Deus nos ensina, apesar da complexidade que é estar estudando sobre um livro futurístico, um livro de revelação, um livro que traz para nós algo que ainda há de acontecer. E por isso é preciso todo um cuidado, toda uma meticulosidade aqui para nós não incorrermos em erros. Porque sabemos que muitos têm se guiado por esse livro e acabam fantasiando demais, simbolizando demais e acabam se enveredando por caminhos alheios, caminhos perigosos, tortuosos. Por isso tenho procurado me concentrar aqui na simplicidade da palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem dito a cada capítulo, para que nós não nos envolvamos com o erro, com a heresia. E aqui nesse capítulo, meu irmão e minha irmã, que nós vamos adentrar agora, que nós temos visto aqui na palavra de Deus sobre as vozes, né? Nós vamos apresentar aqui, irmãos, nesse capítulo 15, que o Senhor nosso Deus, Ele vai apresentar os flagelos que virão sobre aqueles que adoraram a besta, que adoraram a sua imagem, que receberam o sinal, a marca na fronte ou na mão direita. Essas pessoas, elas vão passar agora pelo juízo, pelo justo juízo de Deus. É interessante que vai acontecer algo muito semelhante, como lá no Egito, ao sair Israel do Egito, mediante as pragas que foram derramadas da parte de Deus pelas mãos de Moisés. Nós sabemos ali, por aquele relato histórico, quando o povo de Israel estava escravizado e subjugado pelo Egito, que se sentia ameaçado por Israel, uma vez que Israel cresceu muito durante o período que estava ali. Já contei a história para os irmãos, que Israel foi para o Egito num tempo de fome, quando o governador do Egito era José, filho de Jacó, né, que se tornou depois o seu primogênito, em razão do pecado de Rúben. Então, este povo, que era bem pequeno, apenas 70 pessoas que foram levadas ali para o Egito, para não morrerem de fome na terra prometida, eles ficaram ali não só o tempo da fome, que eram apenas 5 anos, eles ficaram lá por 430 anos. Ficaram muito tempo estabelecidos, eles acabaram se enraizando, se alicerçando ali no Egito. E isso não era bom, porque a promessa de Deus para o povo era para ir para Canaã. Então Deus, ao tirar o povo de Israel do Egito, Ele lançou sobre o Egito 10 grandes pragas, que afetaram ali toda a divindade do Egito, envergonharam os seus deuses, e ali o povo de Israel foi tirado de lá. E há muita semelhança àquilo que aconteceu no passado com Israel no Egito, com esse momento Israel e todos os que receberam a marca do Cordeiro, estes aqui serão preservados também. Assim como as pragas só atingiram os egípcios, assim também as pragas aqui só atingirão aqueles que têm a marca da besta e que adoraram a sua imagem.
E assim como o povo de Israel foi poupado lá no Egito, assim também Israel será poupado aqui, e não somente Israel, mas a todos aqueles que deram glórias a Deus e que receberam o Cordeiro e que deram glórias ao Cordeiro e que receberam a marca de Deus e que foram selados pelo nome de Deus. Estes também serão poupados. Então, irmãos, diante dessa introdução, os irmãos já vão observar que sempre há um intervalo entre as sentenças de Deus. Entre as sentenças de Deus há sempre um intervalo. Então, ali no capítulo 14, nós vimos sobre o que iria acontecer com aqueles que adoraram a besta, com aqueles que receberam a marca na sua fronte. Mas vimos também a diferença com os servos de Deus. Enquanto no capítulo 14, aqueles que se prostraram perante a imagem da besta e aqueles que receberam a sua marca, eles passarão a eternidade em sofrimento, sem descanso algum, nem de dia nem de noite. Por outro lado, os servos de Deus, aqueles que perseveraram com o Cordeiro, receberão descanso. Sempre nós vamos ver esses dois lados, né? Aqueles que receberam a marca da besta serão atormentados. Os que receberam a marca de Deus receberão descanso, refrigério. Estes estarão com o Cordeiro, louvando com as suas harpas, engrandecendo o nome daquele que os resgatou, apesar da morte que sofreram, mas valeu a pena, porque passarão a eternidade na glória eterna. Enquanto que aqueles que preferiram aqui um tempo de bonança, um tempo de estabilidade nesse mundo e que se subjugaram a besta, vão passar a eternidade no fogo que arde com enxofre. Aqui, irmãos, nós temos visto isso. Então, no versículo 1 do capítulo 15, diz a palavra de Deus que o João viu no céu. Lembra que é sempre João que está recebendo aqui a revelação. Então, o João viu no céu outro sinal grande e admirável. Eram 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então, a cólera da ira de Deus vai se consumar nestes últimos flagelos. Lembrem-se que vieram os selos e no 7º selo vieram as trombetas. E agora, na última trombeta, na 7ª, vieram então-se os flagelos. Essas taças que serão derramadas com a cólera da ira de Deus sobre aqueles que se prostraram e adoraram a besta e sobre aqueles que receberam a marca dela na sua fronte. Bem, irmãos, veja que quando Deus ele anuncia a sua última sentença, anuncia o derramamento dos seus últimos juízos, observe no versículo 2 o que acontece. Vi como que um mar de vidro, que era ali a base do trono de Deus, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, ou seja, aqueles que não se renderam a ela e nem se prostraram, os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Tudo isso, irmãos, para trazer àqueles que estão vivendo para a glória de Deus e que estão sofrendo, estão perdendo as suas próprias vidas, mas ganhando a salvação de suas almas, para eles saberem que no fim a vitória já está garantida. Ou seja, apesar de tudo que virá sobre os homens, eles não só serão poupados do juízo de Deus, mas também já têm garantido a vitória de estarem na glória eterna, louvando e engrandecendo o nome do nosso Salvador.
Então aqui, irmãos, vejam que haverá vencedores da besta. Haverá vencedores da besta. Lembra que a igreja, ela tem que deter esse conhecimento para anunciar a salvação em Cristo Jesus hoje. Para aqueles que vierem a Cristo hoje, não passarem por esse processo de grande tribulação, mas fazerem parte do corpo de Cristo, da família de Deus, e quando o Senhor Jesus Cristo vier, e então arrebatar, raptar, levar a sua igreja para o céu, e abrir esse tempo de grande tribulação, que serão 7 anos, então a igreja, sabendo previamente desses acontecimentos, poderá então pregar o evangelho e mostrar que haverá um tempo de grande tribulação, que não seria bom que alguém passasse por ele, antes viesse a graça de Deus e reconhecesse Jesus agora, para ter dele o perdão dos seus pecados, a vida eterna e poder ter o acesso ao arrebatamento quando ele vier buscar a sua igreja. Mas aqueles que não quiserem hoje o evangelho, então saibam que quando houver o arrebatamento da igreja, e vai ser muito fácil saber quando acontecerá o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque muita gente no mundo vai sumir, né? Se de repente eu estou pregando aqui e eu desapareço do nada, não é mágica, é arrebatamento. Tá? Não é um fenômeno natural, apesar de que a ciência tente explicar o arrebatamento, e tenho certeza que muitos vão acreditar na falácia da ciência, para poder então seguirem o curso normal de suas vidas e serem então engolidos pelo sistema do anticristo. Mas eu digo para você que vai ser notório como as pessoas vão perceber a vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Muita gente vai sumir, pessoas talvez da sua família que são crentes vão sumir, você que é igreja vai sumir. Então é importante que aqueles que não atentarem para o evangelho agora, quando o arrebatamento acontecer, preste atenção, vai entrar um período de grande tribulação. E ao entrar esse período de grande tribulação, fique atento, haverá vencedores da besta. E quem serão esses vencedores da besta? São aqueles que negaram Jesus Cristo agora e que poderão ter a oportunidade de confessá-lo depois. Veja como Deus é misericordioso, como Deus é gracioso, como Deus é bondoso. Ele sempre oferecendo a sua graça em todo o tempo. Desde quando o Adão pecou, lá no Jardim do Éden, logo em seguida o Senhor já manifesta a sua graça sobre ele, porque ele não foi destruído imediatamente, mas pode então desfrutar da graça de Deus. E então, durante todo esse tempo até nós, a graça de Deus tem sido derramada sobre o mundo e continuará sendo derramada mesmo depois que a igreja for arrebatada, só que por um período curto de apenas 7 anos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, então nós temos aqui claramente que haverá vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, né? E eles vão estar em pé no mar de vidro, e eles estarão louvando ao nosso Deus, fazendo um grande culto ao nosso Deus com harpas. E eles entoavam tanto o cântico de Moisés, como eles entoavam o cântico do Cordeiro. O que é o cântico de Moisés? O cântico de Moisés, irmãos, é aquele cântico que ele entoou logo após a vitória sobre o Egito, né? Quando Moisés ali, depois daquele episódio de vitória completa sobre os exércitos dos egípcios e sobre Faraó, então ele entoou um cântico ao Senhor e exaltou o nosso Deus, não só por aquela magnificência que ele fez no combate aos egípcios, mas por tudo que Deus é. Ele é a sua rocha, disse lá o Moisés. E o nosso Deus é a nossa rocha, é a nossa base de sustentação. É Ele quem nos sustenta. Até já falei sobre isso quando citei lá o fundamento daquele que crê na palavra de Deus. Todo que ouve, todo que pratica a palavra de Deus está sobre a rocha. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica está sobre a areia. Ou seja, não tem sustentação. E por isso desaba facilmente com qualquer adversidade, tribulação, angústia, perseguição, dor, fome. Seja qual for a calamidade, ele vai desabar.
Pelo contrário, os filhos de Deus, os servos de Deus, os que ouvem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus, porque querem glorificar a Deus pela fé, esses estão bem firmados, esses serão sustentados, eles não serão abalados, permanecerão firmes, como diz a palavra, como os montes de Sião que não se abalam. Pois bem, irmãos, então eles estarão aqui celebrando ao Senhor, como Israel que saiu do Egito e entoou ali pela boca de Moisés esse louvor. Aqui também eles louvarão com esse mesmo cântico, mas não somente com o cântico de Moisés, mas com o cântico do Cordeiro. Olha que o cântico do Cordeiro ele traz algumas ressalvas. Grandes e admiráveis são as tuas obras. Lembra lá do versículo 7 do capítulo anterior? Quando ele disse assim, o anjo com o evangelho eterno, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então aqui eles exaltam a Deus. Então eles atenderam a voz daquele anjo que trouxe aquele evangelho e que puderam então, de modo muito livre, desimpedido, sem nenhuma vergonha, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Eu não sei se você tem esse perfil, eu não sei se você tem essa ousadia de expressar a sua fé, de poder então publicar a sua fé, de dizer para todo mundo quem você é. Tem muita gente que quer ser crente secreto, né? 007, ele quer ser um espião secreto. Deus não precisa de testemunhas secretas, ele quer testemunhas que falem do seu amor, que falem da sua grandeza, que falem da sua salvação, que falem da sua graça, do seu perdão. Ele não precisa de testemunhas ocultas, ele quer testemunhas públicas, ele quer que nós, cada um de nós, expressemos a nossa fé. E nós devemos fazer isso com muita firmeza, com muita convicção, firme nas promessas, como disse ontem um hino cantado pela nossa irmã Ruth Guedes. Firme nas promessas, firme nas promessas. Por isso que o crente tem que aprender Bíblia, ele tem que aprender doutrina, ele tem que conhecer as promessas de Deus, ele tem que conhecer as profecias da palavra de Deus, para ele ter convicção em quem ele crê e saber que ele é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Por isso o apóstolo Paulo não teve medo de dizer, combati o bom combate, completei ali a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está aguardada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o crente deve fazer, como essas testemunhas fizeram, e agora estão realizando um grande culto em ação de graças pelo nosso Deus. Você aprenda a ter ousadia, aprenda a ter intrepidez, aprenda a ter coragem de poder publicar a sua fé aonde quer que você esteja. Nunca tenha vergonha de Deus, nunca tenha vergonha da fé em Jesus, pois quem tem vergonha dele, a palavra de Deus diz que o Senhor se envergonhará. Ou seja, quem tem vergonha de Jesus, Jesus terá vergonha dele. Diz a palavra de Deus, ele não o confessará diante do Pai e dos seus santos anjos. Então, meu amado irmão, aprenda a expressar com gozo e alegria. Aí ele diz aqui, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. As tuas obras, os teus caminhos. Veja aqui, o louvor aqui, ele tem doutrina, ele tem uma coerência doutrinária de exaltação e glorificação ao nome do nosso Deus. Não é algo aleatório, de emoção e tudo mais, como temos visto na letra de muitos hinos hoje, que não tem conteúdo bíblico, que não tem conteúdo de exaltação a Deus. Muitos dos nossos hinos hoje exaltam o homem. Nós não podemos cair nesse laço. Nós temos que cantar louvores que exaltem ao nome do nosso Deus, do glorioso Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. Toda honra, todo louvor tem que ser dado a Ele. Mesmo quando nós estamos em dias festivos, nós temos que cantar louvores de adoração ao nome do nosso Deus. E aqui eles destacam, as tuas obras, os teus caminhos são justos, os teus caminhos são verdadeiros. Em Isaías 55, o Senhor diz que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus.
Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Tanto os caminhos de Deus como os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Por quê? Está aqui a resposta. Porque são justos e verdadeiros. Então, se você for observar lá em Isaías 55, ele vai mostrar claramente a necessidade que nós temos de nos converter. Porque o nosso caminho que nós seguimos é o caminho do pecado. E nós temos que sair do caminho do pecado e nos voltar para o caminho de Deus. E dar um giro de 180 graus. Para poder então virar as costas para o nosso caminho e estar de frente e seguir o caminho de Deus. Porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, nem podem ser. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus e nem podem ser. Por isso a necessidade de arrependimento, mudança de pensamento, e conversão, mudança de direção. Por isso é tanto pregado sobre arrependimento e sobre conversão. Porque pela palavra de Deus nós vamos mudar tanto o que pensamos como também o que fazemos. Por isso, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram. Ele está vivendo agora em novidade de vida. É uma vida totalmente diferente de tudo que ele já viveu até o momento. Porque ele morreu para o mundo e agora ele está vivo para Deus, porque ele nasceu de novo do Espírito Santo do Senhor. Por isso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Verso 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Ou seja, as tuas obras, os teus caminhos, o teu nome. O nome de Deus é o que nós temos para adorar. O nome de Deus é o que nós temos para louvar. O nome de Deus é o que nós temos para exaltar, para glorificar. É o nome de Deus. Não é uma imagem, é o nome de Deus. Nós temos que nos concentrar no nome de Deus. É o nome de Jesus que está acima de todo nome. E é diante deste nome que nós vamos nos prostrar. E nós vamos adorar e confessar para a glória de Deus que Jesus Cristo é Senhor. É o nome. Tanto é que no terceiro mandamento, quando Deus ali destaca que ninguém deve falar do seu nome em vão, porque ele pedirá conta daquele que usar o nome o seu nome em vão. O nome de Deus é um nome tão precioso que hoje até difícil é de pronunciar ele no sentido original da sua palavra. Mas hoje nós temos, irmãos, o seu nome configurado como Jeová ou Javé, e nós sabemos que o nosso Deus, na figura de Deus, como Elohim que é, nós temos que entender que temos que ter todo respeito pelo nome de Deus. E não podemos estar falando o nome de Deus a qualquer momento, a qualquer hora, sem nenhum sentido. Temos que saber adorar o seu nome. Temos que saber adorar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que significa Jeová é a salvação, Jeová é Salvador. Pois bem, irmãos, como diz aqui a palavra de Deus, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Tuas obras, teus caminhos, teu nome, teus atos de justiça. Ou seja, o Senhor agora está implementando a sua justiça. Até então, o que aparecia? A graça de Deus, a misericórdia de Deus. Muitas vezes nós nos perguntamos, por que Deus não faz logo descer aí fogo sobre toda essa corrupção? Por que Deus não destrói toda essa violência? Por que Deus não aniquila todo esse pecado? Porque hoje Deus, na sua longanimidade, na sua paciência, Ele está expressando a todos nós a sua misericórdia e a sua graça. Talvez por isso você veja, por um lado, Deus estar inerte, porque não há um juízo visível e iminente no momento. Mas na verdade hoje Deus está agindo por meio do seu Espírito, através da sua igreja, para fazer a sua obra, na propagação da sua graça, na propagação da sua misericórdia, para que o máximo de pessoas possam ouvir a sua palavra, e aqueles que Ele escolheu vão atender a sua palavra e virão para Ele. Então, se você tem ouvido a voz de Deus, se você tem entendido o Evangelho de Deus, não se excuse. Não deixe para amanhã, não deixe para depois.
Observe que nestas palavras que têm sido pregadas diariamente, nós não tratamos de religiosidade, nós não tratamos de placa de igreja, nós não estamos aqui para promover o homem, nem para promover a igreja A, B e C, nós estamos aqui para expressar a palavra de Deus, porque ele diz aqui, justos e verdadeiros são os teus caminhos. E nós temos que apresentar o caminho de Deus. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós concentramos toda essa pregação para apresentar Jesus Cristo, o Filho de Deus, que na cruz morreu e pagou os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para promover a todos nós a justificação das nossas almas, mediante o perdão, mediante a vida eterna, mediante esse ingresso que Ele nos dá por meio do seu sangue derramado lá na cruz. Venha para Jesus, venha para Jesus. Você precisa de Jesus, como eu preciso de Jesus, porque nós pecamos contra Deus e precisamos diante dele alcançar o perdão, e isso só é possível através do nosso Salvador. Então agora ele vai implementar os seus atos de justiça, e ele vai dizer para aqueles que receberão a sua justiça, o seu juízo, que eles são dignos, e digo mais, todos nós merecemos o inferno, porque todos nós somos pecadores, lembre-se disso, nós não somos bons, nós não somos melhores do que os outros não, nós apenas fomos contemplados pela graça de Deus. E Ele derramou sobre nós a sua justiça. E isso é que faz a diferença entre um e outro, entre o que vai receber o juízo e o que não vai receber o juízo de Deus. Então nós temos que compreender e dar muita glórias a Deus, nós temos que dizer aleluia ao Senhor, porque Ele nos salvou, não fomos nós que o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu, foi Ele o Salvador. Lembre-se que o homem em si mesmo está morto espiritualmente. Então eu quero deixar isso muito claro, que nós não somos melhores do que os outros, mas fomos contemplados com a graça de Deus. E por isso nós apresentamos essa graça para que o máximo de pessoas sejam abarcadas por ela, contempladas por ela, e não passem pelo juízo de Deus. Que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz Hebreus capítulo 10. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, depois desse louvor, depois desse culto, depois dessa adoração, depois dessa festividade, por conta dos vencedores da besta, né? Eles serão vencedores, como a igreja foi vencedora. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo, ao vencedor dar-lhe-ei a coroa, ao vencedor isso, tudo está lá no capítulo 2 e no capítulo 3 relacionado à igreja, né? E estes daqui também serão vencedores. E lembrem-se que a nossa vitória é por meio de Jesus Cristo. É o que diz lá os capítulos anteriores, né? Capítulo 12. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Capítulo 12, versículo 11. Capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus e vós, os que nele habitais. É isso que está acontecendo aqui. E João faz questão de trazer para a igreja do momento que não só a igreja será vencedora, e está passando por provação, mas como também, depois que a igreja for arrebatada, terão vencedores também. E os israelitas serão os protagonistas desse momento dos 7 anos da grande tribulação. Veja bem, irmãos, né? Alguém pode pensar, só judeus serão salvos? Eu creio que a partir dos judeus haverá a salvação para aqueles que atenderem à voz do Evangelho do Espírito Santo. Versículo 5. Do capítulo 15, né? Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, ou seja, o santíssimo lugar onde Deus habita. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos, contidos no versículo 1,
do capítulo 15. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, da presença de Deus, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Ou seja, totalmente credenciados. Anjos santos, anjos puros, que vêm na força e na eficácia da execução do juízo de Deus. Verso 7. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então a Shekinah do Senhor, a glória de Deus, como naquele episódio do templo, na sua inauguração, ele então preencheu todo o templo, Deus, através daquela fumaça. Assim também o Senhor preencherá o santuário com a sua glória, até ver executado todo o seu juízo sobre os homens que adoraram a besta e receberam a sua marca. Agora, irmãos, agora nós vamos começar por um problema muito sério. Porque este juízo de Deus, eles são juízos que doem na alma, mas que é importante que nós conheçamos. Hoje Deus apresenta a sua graça. Hoje Deus apresenta a sua misericórdia. Em breve Deus apresentará o seu juízo. E é importante que você entenda isso, que quando Deus manifesta juízo, o seu juízo, ele é muito sério, muito grave, muito forte. Por isso, lembrem-se lá no capítulo 9, houve meia hora de silêncio no céu. Então, para expressar a Deus, até mesmo a sua forma, os seus sentimentos em relação ao que vai acontecer com o mundo, é algo muito grave, irmãos. Então, o coronavírus, a pandemia do coronavírus, não se compara ao que há de vir. Observe aqui a palavra de Deus. Capítulo 16, versículo 1. Ouvi o João, ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Irmãos, a primeira praga, o primeiro juízo que virá destes flagelos será câncer, será úlcera, será feridas abertas que virão sobre os homens que estão na terra e que adoraram a besta e que se prostraram perante ela e que receberam a sua imagem. Somente eles serão acometidos de uma enfermidade tal que nós temos ideia, historicamente falando, já aconteceu lá no Egito. Também foi uma das pragas ali que os homens receberam úlceras. E nós vimos também ali aquele episódio muito semelhante quando Satanás imprimiu ali câncer no Jó, úlcera. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, é aquele sentido, irmãos, de enfermidade. Então as pessoas passarão a adoecer, elas estarão aqui enfermas. E essa enfermidade, ela vai se agravando cada vez mais. Ou seja, à medida que elas passarem a adoecer, essa doença, ela vai se agravando sobre os moradores da terra. Como diz a palavra de Deus aqui no versículo 2. Saiu o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem
sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Você imagine o corpo dos homens começar a brotar uma série de úlceras, feridas abertas, e que começarão a ficarem expostas em seus corpos. Imagine só, Jó foi da planta do pé ao alto da cabeça. Nós vimos também aquela praga do Egito, como aconteceu. Irmãos, é importante nós atentarmos que isso é grave. Coronavírus hoje afeta muito os pulmões. É claro que tem uma sequela também ali pelo coração, mas uma atenção mais aos pulmões. Alguma coisa interna que acomete de uma forma tão veloz ali os pulmões, que os médicos não têm conseguido, e agora, talvez com o aparecimento desse coquetel, haja uma esperança para esse tratamento. Mas aqui, irmãos, veja que acontecerá paulatinamente, ou seja, cada episódio que acontece, cada taça que é derramada, a coisa vai se complicando para aqueles que estão acometidos com esta doença. Veja agora o terceiro selo, aliás, o segundo flagelo. Verso 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Todos nós sabemos que há na terra mais água do que terra visível dentro do globo. Nós sabemos disso. E a palavra de Deus diz que o mar, ele vai se tornar em sangue, sangue como de morto. E todos nós sabemos que o sangue de morto é um sangue coalhado, é um sangue talhado. Então haverá no mar essa aparência, essa consistência da água. E observe que morreu todo ser vivente que havia no mar. Certamente, com essa composição da água, falta oxigênio para todos os seres viventes que estavam no mar, e então há uma incidência de mortandade. E nesse segundo flagelo, quando é derramada a taça da ira, da cólera de Deus no mar, e que o mar se torna em sangue como de morto, morreu todo ser vivente que havia no mar. Então imaginem, irmãos, imaginem os homens doentes, os homens cheios de úlceras, os homens cheios de câncer. Imagine só, eu estou falando todos os homens que receberam a marca da besta e que se prostraram diante do dragão, diante ali da besta 1, e que adoraram a ela. Todos eles, ou seja, uma grande quantidade, a imensa quantidade que há na terra, a grande maioria se prostrou e adorou. A grande maioria. Porque aqueles que se voltam para Deus, aqueles que adoram a Jesus Cristo, sempre são poucos. Sempre foram poucos, hoje são poucos e no futuro também serão poucos. Porque são poucos os que querem realmente evidenciar a sua fé e publicá-la e dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor, é seu Salvador. São poucos. Então, irmãos, imaginem só os homens doentes e agora todo o mar com essa sensação do sangue talhado, né? Todo o mar, a Bíblia diz que se tornou em sangue como de morto, né? Aquele sangue coalhado. E a Bíblia diz que morreu todo ser vivente que havia no mar. Ou seja, todos os peixes, todas as águas marinhas, tudo que você possa imaginar que existe no mar morreu. Agora você imagina só o tamanho da força, do cheiro, desse fedor que vai sair de tudo que vai apodrecer dentro do mar. A palavra de Deus diz que lá no Egito a força do cheiro era muito grande, era um fedor intenso. Então aqui, irmãos, e ali era apenas nos rios do Egito, e aqui será no mar. Ou seja, irmãos, a incidência vai ser muito grande. E a Bíblia diz que morreu todo ser vivente que havia no mar. Então, se alguém esperava se alimentar do que tinha no mar,
acabou. Então veja que os homens adoeceram e agora vai ter um cerco pelas águas. Primeiro o mar. E agora eu quero ir até o terceiro flagelo e ficar nesse flagelo aqui, tá? E aí amanhã a gente continua no flagelo quarto. Versículo 4. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue as fontes das águas, os rios e as fontes, ou seja, água potável. Então ouviram o anjo das águas, dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgar-te estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Veja, irmãos, agora, os homens estão doentes. O mar inteiro está talhado como sangue. Todos os seres vivos do mar estão mortos. E agora o Senhor atinge o quê? Atinge as águas pluviais, aqui as águas fluviais, ou seja, os rios e as fontes das águas, tudo que era potável. Agora, irmãos, deu um problema aqui, mas já foi resolvido, né? Então, o Senhor tem dito que agora todas as águas dos rios e das fontes se tornarem sangue, e eles beberão sangue, assim como eles derramaram sangue. Diz a palavra de Deus aqui no versículo 6, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Veja, irmãos, o dragão que perseguiu severamente a mulher ali em Israel, e depois então quando Israel fugiu, ele se concentrou nos que confessavam o nome do Cordeiro. Irmão, nós estamos tendo problema, mas já está sendo resolvido aqui, né? Veja, irmãos, então aqui eles estão bebendo do sangue, bebendo de sangue porque derramaram sangue. Veja, irmãos, vejam, lembram da oração dos santos, lá no quinto selo? Senhor, até quando não julgas, né, e não vingas o nosso sangue? Lá no quinto selo, irmãos. E o Senhor agora traz a resposta de oração dos santos. E agora vai fazer com que os adoradores da besta e aqueles que receberam a sua marca bebam sangue. Agora observem bem que nos dias de hoje, uma grande preocupação há, especialmente naqueles que moram em lugares menos favorecidos, aqueles que não têm água potável, aqueles que não têm saneamento básico. Nós temos observado que estes têm maior dificuldade com a higiene. E tendo maior dificuldade com a higiene, no momento que nós estamos vivendo hoje, na necessidade de lavar as mãos regularmente, de estar sempre fazendo uma limpeza no corpo regularmente, por conta do vírus, e nós precisamos de água potável, nós precisamos de se higienizar. Observe, irmãos, que os homens estão doentes de úlcera, estão precisando fazer sempre uma limpeza, precisando sempre fazer uma higienização. Mas observe que as águas do mar estão contaminadas, e agora as águas dos rios e das fontes estão contaminadas. Ou seja, tanto as águas que correm nos rios, como as águas que podem brotar da terra através de um poço, essas águas todas estão contaminadas de sangue. E eles não poderão se higienizar, eles não poderão se limpar, eles não poderão se lavar. Você imagina como vão ficar esses homens? Extremamente podres. Eles vão morrer se apodrecendo, irmãos. Isso é o juízo de Deus que virá sobre os homens. Chega a dar vontade de chorar, irmãos, saber que os homens vão ficar dessa forma. Porque eu já acompanhei pessoas que eles vão apodrecendo aos poucos, e que eles já vão começando a exalar um cheiro ruim, porque eles estão apodrecendo por dentro.
Isso já é ruim. Saber que a pessoa está exalando um mau cheiro. Agora pensa, irmãos, a pessoa ela está com as feridas abertas, todas purulentas. Ali as feridas como úlceras. E eles não podem se higienizar. Eles não podem se lavar. Eles não podem fazer ali um tratamento. Imagine só, eles vão começar a apodrecer. Vão começar a apodrecer. Eles vão beber do sangue que eles derramaram. Assim como eles derramaram sangue, sangue beberão. A Bíblia deixa bem claro no versículo 6. Também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Os homens que se voltam contra Deus serão dignos do juízo de Deus. Os homens que viram as costas para Deus são dignos do juízo de Deus. Aqueles que se recusam a se arrepender dos seus pecados, eles são dignos do juízo de Deus. Aqueles que preferem se dar bem nesse mundo, porque não querem ser ridicularizados por causa da fé em Jesus, eles são dignos do juízo de Deus. Essa vai ser a situação do mundo no futuro. Coronavírus não se compara ao que há de vir. Hoje nós temos um quadro grave, mas nós não conhecemos algo tão grave como revelado aqui neste capítulo. Irmãos, só para os irmãos entenderem, e eu vou finalizar aqui a pregação, porque a emoção já toma de conta. Mas eu quero dizer aqui para os irmãos uma coisa bem interessante. No versículo 10, eu vou falar disso amanhã, mas eu quero deixar para os irmãos aqui no versículo 10. Derramou o quinto selo, o quinto flagelo, a sua taça, sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Eles remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Você já mordeu a sua língua diante de uma dor tremenda? Eu já tive essa experiência. Alguém colocou até uma toalha na minha boca para eu não poder, então, depois ter que até arrebentar a língua, né? Por um procedimento que eu passei sem anestesia. Tive que passar por essa, de remorder assim a língua de dor. Mas eu tenho certeza que não é comparado a este quadro. Os homens doentes, com úlceras abertas, câncer, cheio de câncer pelo seu corpo, não tendo água para se higienizar, apodrecendo, e a Bíblia diz que eles remordiam a língua de dor. Nós não conhecemos esse cenário, irmãos. Nós não conhecemos esse cenário. Por isso, Deus hoje apresenta de graça a sua graça, o seu dom, a salvação, o perdão e a vida eterna para você e para mim, pecadores, para que nós não passemos por esse tempo de juízo. Aceite o perdão de Deus. Reconheça essa necessidade. Venha para o Senhor Jesus Cristo. Glorifique o seu nome. Dá glória ao nome dele. Exalta, cultua o nome do Senhor. Louva a ele. Ele é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Não se permita passar por esse sofrimento. Não se permita. Sofrer com Deus não é fácil. Sofrer sem Deus é horrível. Quando nós sofremos, nós sabemos que já temos a vitória. Nós sofremos, mas nós estamos cobertos pela justiça e pela graça de Deus. Nós sofremos, passaremos por aflições, mas venceremos. E aqueles que vão passar por tudo isso e ainda sofrerão o fogo eterno, com enxofre, e não terão descanso, nem de dia, nem de noite,
pelos séculos dos séculos. Não há nada comparado a isso. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia das nossas famílias. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nesse momento, ó Pai, diante de tanta calamidade, ó Deus, que nós não podemos nem compreender a isso que nós estamos estudando na Tua Palavra. Tenha misericórdia, ó Deus, de todos aqueles que ainda não vieram e não reconheceram que em Jesus, o Teu Filho, a Tua graça é expressada. A Tua graça que é um presente. A Tua graça que é um presente imerecido, porque nós não merecemos a Tua graça. Não merecemos a salvação. Não merecemos o perdão. Não merecemos fazer parte da Tua família. Não merecemos estar contigo na glória. É um dom. É um dom que o Senhor nos dá. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E nós te louvamos por isso, ó Deus, por nos dar o privilégio de te conhecer, por nos dar o privilégio de te confessar e de poder, ó Deus, servir o Senhor. Que o Senhor estenda esta graça àqueles que ainda não puderam ó Deus, te confessar. Que esta mensagem seja útil, que esta mensagem possa chegar ao ouvido daquele que possa então vir para Jesus, reconhecido da sua necessidade, e poder então recorrer ao teu perdão e à tua graça. Obrigado pelo teu amor para conosco. Obrigado pelo teu filho que veio ao mundo. Obrigado porque ele morreu e não desistiu de nós. Obrigado porque ele venceu a morte. E obrigado porque hoje ele pode nos dar a vitória sobre a morte. Obrigado porque nós venceremos esse inimigo. Será o último, mas a vitória será maior sobre ela. Muito obrigado, Deus. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia de cada um que está ouvindo hoje a tua palavra. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Meu amado irmão, esse trecho aqui é um trecho bem difícil de pregar, porque é um lado que as pessoas não conhecem de Deus. É um lado que as pessoas não conhecem de Deus, mas que precisam conhecer. Ele é amor, Ele é graça, Ele é perdão, Ele é misericórdia, mas Ele é justiça, Ele é juízo. Nós precisamos compreender isso. Que você tenha uma noite de paz, uma noite de descanso, e descansando na graça de Deus. Porque só tem medo do Apocalipse quem não quer crer na graça do Senhor Jesus Cristo. Quem não quer recorrer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse aí pode ter medo do Apocalipse mesmo. Mas, irmãos, continuaremos amanhã às 19 horas, se Deus assim nos permitir. E continue servindo ao Senhor. Vale a pena. Vale a pena. Continue firme pregando a palavra de Deus. Expresse a sua